Hoje, no De Olho no Rio, vamos falar sobre a visita dos presidentes à África do Sul para o enterro de Nelson Mandela. Vamos falar também sobre a questão do transporte na cidade do Rio de Janeiro e da sua agência. Vamos falar, por último, dos jogos da Copa do Mundo e da violência nos estádios. Fique de olho no De Olho no Rio. Nelson Mandela partiu. Nelson Mandela nos deixou. Nos deixou um grande legado. O legado de que o homem pode conviver com o seu semelhante em termos de igualdade. Que o apartheid é algo que deve ficar varrido na história. Que as emoções devem guiar o bom caminho e que só o amor constrói. O ódio só consome a quem o tem. Por isso, hoje, a África do Sul avançou e evoluiu, sem ódio e sem temor. Para o seu enterro, várias autoridades do mundo, as principais, compareceram. Todos, no fundo, querendo sair bem na fotografia, ao lado de um homem que é o Prêmio Nobel da Paz. Na França, houve uma dissintonia. O presidente Sarkozy não aceitou o convite do presidente Hollande para irem juntos ao enterro. Disse: vou, mas vou em avião separado. Ou seja, marcou a sua posição de oposição. Aqui no Brasil, todos embarcaram no mesmo voo, abraçados e sorridentes. A atual presidente e todos os ex-presidentes vivos do Brasil. José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O mais interessante é que todos parecem farinha do mesmo saco, porque todos falavam mal dos seus antecessores. Collor só não chamou Sarney de bonzinho. Fernando Henrique, por sua vez, sofreu uma oposição cerrada por parte dos petistas que hoje se encontram no poder. E hoje, o PSDB deveria ser a principal voz de oposição ao desgoverno que vive o Brasil. Mas o que nós vemos é que, ao que parece, todos fazem parte do mesmo grupo. Ao que parece, as verdades que foram ditas ou as meias-verdades que foram ditas são verdades, porque todos eles não as refutam e convivem harmonicamente juntos. A raposa tomando conta do galinheiro. Por incrível que pareça, o governador do estado do Rio de Janeiro tem a cara de pau de colocar na agência reguladora de transportes do estado o ex-presidente do metrô. Ou seja, aquele que era fiscalizado hoje passa a fiscalizar. É por isso que no Rio de Janeiro os transportes se encontram da maneira que estão, prestando um péssimo serviço à população. Ao invés de ter um quadro técnico competente para fazer a fiscalização e as atuações em cima das empresas de transporte, o que se coloca lá são os seus dirigentes para fiscalizarem a si próprio. Isso é uma vergonha. Isso é o governo Sérgio Cabral. O que nós assistimos essa semana foi uma verdadeira barbárie. Nos estádios de futebol, ao invés de uma partida sendo jogada, uma verdadeira conflagração entre pessoas. Parecia um MMA composto de múltiplos indivíduos em uma arena disputando um vale-tudo onde até matar seria possível. Se a FIFA tivesse coragem, deveria impedir que uma Copa do Mundo se realizasse num país onde o despreparo das autoridades públicas e do público que comparece aos estádios é total. Imagine você levando o seu filho para assistir uma partida de futebol, levando a sua esposa, a sua filha.
estar no meio de uma conflagração como esta, sendo agredido, pisoteado, chutado e não ter a segurança pública para lhe garantir o direito de ir e vir e de viver em paz. É preciso tomar uma atitude enérgica. Existe o Estatuto do Torcedor, mas é preciso colocá-lo em prática. É preciso tirar os presidentes dos clubes do exercício das suas funções, porque são eles que alimentam essa máquina de violência através das benesses que concedem a setores de torcidas organizadas não para torcer pelo futebol, mas para praticar a violência e machucar pessoas. É preciso identificar cada um desses agressores e puni-los exemplarmente. Não foi uma simples rixa, foi um massacre com armas de agressão, como porretes e até mesmo porretes com pregos. Indivíduos caídos ao chão e sendo chutados na cara, nas costas, no abdômen. É preciso dar um basta nisso e dar um basta de uma vez por todas. Fica aí o recado. Se o Brasil não tiver condições de se organizar, o Brasil precisa sofrer as consequências. Agora está todo mundo preocupado. A presidenta chama o ministro da Justiça, que por sua vez se reúne com o ministro dos Esportes e falam: vamos criar uma delegacia nos estádios. No Rio isso já funciona há muito tempo. Existe a delegacia, existe o juizado especial, existe a presença da polícia militar. Mas nem sempre isso é suficiente. É preciso identificar e prender cada um desses indivíduos que praticam os atos de violência e bani-los de uma vez por todas dos estádios brasileiros. O que o povo brasileiro quer é, com certeza, uma Copa do Mundo, onde ele possa ir com seus filhos e curtir, num ambiente familiar, o jogo de futebol, o grande espetáculo da terra.